E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma. Desculpa por ter sumido esses dias, agradeço muito pelos 10k, e todos que me apoiaram até esse momento. Vou deixar um recado no fim, bora pro vídeo. Continuamos com a Pen gritando, parem de fingir. Os guerreiros do seu exército da punição divina são verdadeiramente um milagre e inimaginavelmente fortes. No entanto, eles não estão aqui. Temos pedras da retaliação divina no palácio, quantas quisermos. Acham que terão alguma chance de fugir? Isabela perguntou. Espere, as bruxas que encontramos ao longo do caminho fazem parte do seu plano? A Pen respondeu. Elas não são bruxas de verdade, são truques que os ratos costumam usar. Um punhado de pedras mágicas de fogo deve nos dar uma imagem clara da sua força. Existem diferenças entre as bruxas e as pessoas comuns sem a proteção do exército da punição divina? Não é tarde demais para pedirem misericórdia se entregarem o elixir. Façam como eu disse. Caso contrário, quebraremos seus braços e pernas. Calem-se e se tornem um suprimento humano de elixir. Façam como eu disse. Agora, Isabela retrucou, os outros ficarão muito zangados se ouvirem suas palavras. Jovem inconsequente, você não deve duvidar da existência de bruxas, tampouco rir do seu poder. É melhor não a deixar vê-lo na próxima vez, ou pode ter um tempo muito difícil. A Pen, enfurecido, exclamou, o quê? Espero que possam continuar arrogantes assim na prisão. Guardas, prendam-nas. Antes que os guardas pudessem tocar na bruxa purificada, eles mudaram a direção das lâminas para si mesmos. Num instante, sangue borbulhou e jorrou por toda parte. Os guardas caíram no chão, em silêncio. O cheiro de sangue invadiu o quarto imediatamente. No entanto, a Pen tremia incessantemente, como se tivesse visto algo extremamente horrível. A confiança e a raiva anteriores se dissiparam instantaneamente. A urina escorreu por suas pernas enquanto ele urinava nas calças. Tamanho era o medo. Véu Negro demonstrou uma atitude pacífica, como se nada tivesse ocorrido. Ouro, enfurecido, tentou ir até ela, mas Otto impediu. Então eles apenas observaram a situação. Isabela disse, deixe-o ir, ele ainda é útil para nós. Véu Negro respondeu, só quero dar uma pequena lição a ele, e estalou os dedos. O príncipe mais velho sentou-se no chão como se tivesse despertado de um sonho. Ele balançou para a frente e para trás, ainda tremendo. Véu Negro disse, não se preocupe, você ainda está vivo, mas não posso garantir que terá tanta sorte da próxima vez. A Pen disse, gaguejando, por quê? Como? Nós temos pedras da retaliação divina. Como as bruxas puderam? Com um sorriso no rosto, Isabela disse, porque somos bruxas purificadas. E continuou, por que você não cumpre o contrato? Seu pai estará seguro e a existência do reino de Dawn será estendida. Você pode permanecer vivo sendo um membro fiel quando a igreja derrotar o reino de Grey Castle. Embora seu reino esteja sob o governo da igreja, você ainda poderá viver uma vida próspera, e seus súditos poderão estar livres da guerra. Há algum benefício em fazer essas coisas tolas? Isabela concluiu, e não esqueça de limpar o local. Seu pai vai acordar em breve. Acredito que você não quer que ele testemunhe uma cena tão sangrenta quando acordar. A Pen apenas permaneceu no chão em silêncio. Otto sentiu as costas ensopadas de suor frio. Ele se arrepiou com o pensamento das bruxas purificadas que não temem a pedra da retaliação divina e com o plano da igreja de capturar o reino de Grey Castle e assumir o reino de Dawn. Como Sua Majestade Roland disse, a igreja tomou os 4 reinos como uma aposta segura. Ouro e Otto não deixaram o caminho oculto até o anoitecer. Ouro disse, o que devemos fazer? Otto respondeu, vamos contar tudo isso para o Conde Kim e para nossos pais. Otto cerrou os dentes e continuou, o problema está além da nossa capacidade. Ouro ponderou, mas você viu que as bruxas purificadas não temem a pedra da retaliação divina. Que diferença faz as nossas famílias e o Conde Kim souberem ou não da verdade? Otto disse com determinação, eu conheço alguém que pode lidar com elas. E concluiu, podemos pedir ajuda. Vamos pedir a um mensageiro do reino de Grey Castle que envie essa notícia a Sua Majestade Roland Wimbledon. Enquanto lia uma carta, Roland começou a rir. Rouxinol perguntou, do que você está rindo? Roland respondeu,
do Duque Calvin, um pai muito interessante. Veja isso. Primeiro, ele me perguntou sobre a cerimônia de coroação e a nova política, o que era esperado, mas as próximas páginas eram para falar sobre a beleza e os talentos de Edith, e também dizia que ela conseguiria cuidar de todo tipo de problemas e assuntos, sejam domésticos ou políticos. Rouchinol comentou: "Você não concorda com isso, concorda?" Roland afirmou: "Claro que não. Eu não preciso de alianças matrimoniais para preservar a estabilidade do meu trono. Além disso, a carta faz com que ela pareça tão capaz que eu nem ousaria deixá-la entrar no castelo. Ou então, ninguém saberá quem é o rei de fato." Rouchinol disse: "Você parece sincero." Roland perguntou: "Ei, você não acredita em mim?" Rouchinol explicou: "Não é que eu não acredite em você, mas você sabe que as bruxas não podem, depois do despertar, não podemos mais ser consideradas mulheres completas." Roland respondeu: "Eu não vejo dessa forma." No entanto, Roland engoliu suas palavras antes de poder expor sua visão pessoal sobre as bruxas. Como o tamanho da carta secreta era limitado, o conteúdo escrito nela precisava ser extremamente conciso. A primeira frase da carta foi suficiente para causar um enorme choque a Roland. O palácio do Reino do Alvorecer foi infiltrado por uma bruxa purificada que pode usar suas habilidades mesmo sob o efeito da Pedra da Retaliação Divina. Enquanto Roland continuava lendo, ele percebeu que cada linha sucessiva de informações ficava cada vez mais chocante. Quando o príncipe Apen tentou resistir à bruxa purificada, ela manipulou seus guardas para cortar suas próprias gargantas. O objetivo da igreja é estabelecer um controle firme sobre o Reino do Alvorecer antes que ela se concentre totalmente no ataque ao Reino de Castelo Cinza. Otto Lux e Oro Toca testemunharam tudo o que aconteceu. As três famílias esperam receber sua ajuda. Roland exclamou: "Bruxas que são imunes à influência da Pedra da Retaliação Divina?" Rouchinol respondeu: "Até onde sei, apenas 2 tipos de seres poderiam fazer isso. O primeiro era uma bruxa extraordinária com seus corpos aprimorados, enquanto o segundo era um tipo específico de Demon Sênior, chamado Eversivo Mágico." De repente, Roland percebeu que seus planos de recuperar o Extremo Sul teriam que ser ajustados substancialmente. 3 dias se passaram. Roland convocou uma reunião de discussão de estratégia na sala de recepção do castelo. Machado de Ferro sugeriu: "Sugiro que deixemos os soldados recém-treinados tomarem o lugar dos soldados do primeiro exército estacionados no cume do Dragão Caído. Eles não terão problemas para lidar com os nobres de lá, e ao mesmo tempo permitiria ao primeiro exército reunir sua maior força para lutar contra a igreja." Roland disse: "Nós faremos exatamente isso. Atualmente, enfrentamos 2 problemas principais. O primeiro é que não sabemos quando o inimigo atacará. O segundo é que não sabemos de onde eles atacarão. A igreja costumava ter apenas uma rota para invadir o reino de Castelo Cinza, que era viajar diretamente para o sul através da Serra do Vento Congelante para chegar à capital. No entanto, agora que a igreja controla o reino do Alvorecer, é possível que o exército do julgamento nos ataque pela fronteira dos reinos. Alguém tem uma boa ideia de como podemos lidar com isso?" Barov foi o primeiro a falar: "Não importa de onde eles venham, eles terão que passar pela região norte, que inclui a Serra do Vento Congelante, a Vila do Vale Profundo, a Cidade de Noite Eterna e a Cidade do Penhasco Íngreme. Todos esses locais são administrados por Duque Calvin. Sugiro que deixemos a senhorita Edith voltar e informar o pai sobre isso. Vamos vigiar os inimigos na região norte. Esta é a maneira mais segura." Edith expressou suas preocupações: "Vossa Majestade, embora seja realmente necessário enviar pessoas para monitorar todas as estradas do norte, não será um método eficaz por si. A resposta será lenta e, quando os inimigos forem descobertos, isso significa que eles já começaram a agir. Isso lhe dará muito pouco tempo para responder." Roland questionou: "Você tem um plano melhor?" Edith respondeu confiante: "Claro, devemos enviar pessoas para Hermes." Carter expressou desdém: "A cidade sagrada da igreja? Mas qual a utilidade disso? Você acha que o Papa informará quando irá despachar os exércitos?" Petrov acrescentou: "Além disso, as pessoas que vivem lá são crentes e fanáticas. Vai ser difícil para os espiões se misturarem." Edith explicou: "Não há necessidade de entrar na cidade sagrada. Tudo o que precisamos fazer é ter uma boa conversa com um comerciante próximo." Edith continuou com seu plano:
Por favor, olhem aqui. O território de Hermes é único. Existe uma encosta em torno desta área da cordilheira intransponível. A parte antiga da cidade sagrada está localizada na extremidade inferior da encosta, enquanto a nova parte foi construída em um platô na extremidade superior. O ambiente lá é muito severo. Embora existam barreiras naturais que afastem os animais demoníacos, o planalto não é realmente adequado para viver, tampouco para cultivar ou criar animais. Assim, os alimentos e suprimentos da nova cidade sagrada devem ser fornecidos pela antiga, apesar do fato de que as vastas terras da antiga cidade sagrada só possam produzir suprimentos suficientes para as 20.000 pessoas que moram abaixo do platô. Ela explicou mais detalhadamente: isso significa que eles precisam reunir suprimentos de outros lugares, por exemplo, comprar suprimentos de igrejas e organizações relacionadas em cidades próximas. Eles até mesmo alugavam campos de trigo para a agricultura. Todos os anos, durante o outono, dezenas de carruagens chegavam dos 4 reinos todos os dias para fornecer suprimentos à nova cidade sagrada. A antiga cidade sagrada se tornou algo como uma cidade comercial onde essas carruagens podem descansar, bem como um posto de controle onde a igreja pode controlar o fluxo de pessoas que entram e saem da nova cidade. Em outras palavras, sempre que mobilizarem o exército do julgamento, os comerciantes neste lugar, Edith apontou no mapa, definitivamente saberão. De fato, mesmo antes de o exército agir, podemos observar mudanças no transporte de suprimentos para deduzir quando eles sairão em campanha. Roland ponderou silenciosamente consigo mesmo: talvez o que Calvin Cand escreveu na carta não seja uma besteira arrogante. A julgar pelos modos de Edith, ela é realmente digna de ser chamada de pérola da região norte. Edith continuou: a propósito, Vossa Majestade, posso inspecionar como o seu exército luta em combate? Estou muito curiosa para saber como o senhor conseguiu capturar a cidade real de Castelo Cinza em apenas um dia. Se eu conseguir compreender como o primeiro exército opera, poderei contribuir em futuras batalhas. Roland considerou o pedido de Edith. Isto não é um grande problema, pois o sigilo não importa tanto. Roland pensou: com o armamento que o primeiro exército possui agora, é impossível imitar seus métodos de fabricação apenas observando. À medida que a tecnologia avançar, as guerras se tornarão cada vez mais caras. Sem um sistema completo de suprimento logístico e sistema de suporte à produção industrial, um lote de pistolas de pederneiras seria totalmente inútil por si só. Além disso, Roland viu uma oportunidade política. Ao mostrar sua força militar aos partidários da região norte, Roland poderia aumentar a confiança do povo em seu governo, e impedi-los de ter alguma ideia de secessão. Roland, então, acenou para Machado de Ferro e ordenou: cuide disso. Machado de Ferro respondeu: sim, Vossa Majestade. Sylvie expressou sua preocupação: esta pode ser uma batalha muito difícil. É melhor que o senhor informe Lady Tilly. As bruxas de Ilha Adormecida podem ajudá-lo. Enquanto Roland ouvia Sylvie, ele não pôde deixar de rir amargamente em seu coração. Os problemas de Ilha Adormecida não eram menores que os dele. Ele ainda não teve notícias depois de enviar informações sobre a Associação Presa de Sangue. Se Tilly trouxesse suas bruxas para ajudá-lo enquanto seus problemas internos ainda não estivessem resolvidos, Ilha Adormecida poderia ter sérios reveses. No entanto, isso não significava que as palavras de Sylvie não tivessem sentido. As bruxas eram de fato a maneira mais eficaz de lidar com bruxas purificadas e suas habilidades sobrenaturais. Roland assegurou: não esquecerei de enviar uma carta para ela. Agatha foi a próxima a falar: não se esqueça de preparar pedras da retaliação divina para seus homens. Ao longo dos séculos de existência da Aliança, existiram várias bruxas com níveis inconcebíveis de habilidade. Qualquer pessoa normal que não usasse uma pedra da retaliação divina estaria praticamente nua e indefesa diante dela. Uma dessas bruxas poderia facilmente tirar a vida de milhares de pessoas. Barov questionou: mas onde poderíamos encontrar tantas pedras de retaliação em tão pouco tempo? Roland respondeu com um sorriso malicioso: peça à igreja. O que temos que fazer agora é conquistar um forte inimigo, igual a retirar as presas de uma cobra venenosa. Tarde da noite, Wendy chamou todas as outras bruxas para o seu quarto.
O quarto ficou repleto de bruxas. Era como um déjà vu. Um ano atrás, Wendy havia feito a mesma coisa. Ela reunirá todas as bruxas para informar sobre a situação em Vila Fronteiriça e sanar suas preocupações. Um tempo atrás, apenas 7 de suas irmãs foram capazes de escapar das terras selvagens. As bruxas que sobreviveram ficaram todas traumatizadas e incertas sobre o futuro. Muitas vieram para a Vila Fronteiriça com a mentalidade de nós já sofremos tanto que qualquer coisa que vier é lucro. Para elas, sobreviver já era difícil, ainda mais com a igreja em seus cangotes. Desta vez, os olhares e sentimentos de todas no quarto estavam completamente diferentes dos de um ano atrás, de modo que o foco não era mais a sobrevivência, mas sim a conservação de suas vidas pacíficas. Não havia mais a opressão e a hostilidade que se via vindo das outras pessoas. Também não havia mais a preocupação sobre comida e segurança. Em essência, este lugar havia se tornado a montanha sagrada das bruxas. Wendy rapidamente contou sobre o conteúdo da carta secreta, fazendo com que o local caísse em silêncio. Após um tempo, Lua perguntou bem baixinho: será que Sua Majestade vai ganhar? Estou disposta a passar todo o meu tempo gerando eletricidade para ele, se necessário. Lírio brincou: fala sério, você só iria dar mais trabalho a ele, sua pestinha. Lua respondeu indignada: pestinha? As bruxas no quarto começaram a rir. Agora que a primeira pessoa havia falado, mais e mais vozes soaram no quarto. Evelyn contribuiu: eu vou trabalhar ainda mais duro na produção de licor branco. Lírio questionou: mas será que precisaríamos de tanto licor assim na guerra contra a igreja? Evelyn, envergonhada, concordou: de qualquer forma, não temos medo de lutar com a igreja. Wendy quietamente suspirou em alívio. Apesar de ansiosas, ninguém parecia receosa de lutar contra a igreja. Isso seria completamente inconcebível há um ano, quando o poder da igreja parecia inabalável, como uma gigantesca montanha. Nenhuma das bruxas que ousava lutar contra ela era capaz de sobreviver. Elas tinham que se esconder em diversos lugares e só conseguiam se livrar da perseguição do inimigo em lugares isolados, como a montanha intransponível. Claro, essa mudança de mentalidade foi, em sua maior parte, devido ao fato de que Sua Majestade nunca havia perdido uma batalha. Wendy continuou, falando de maneira geral: esta guerra será crucial para o futuro da União das Bruxas. Vocês já pensaram no que vai acontecer se Sua Majestade derrotar a igreja? Todas no quarto ficaram em silêncio, mas um brilho indescritível irradiou de seus olhos. Wendy continuou com entusiasmo: todo o reino, e talvez até todo o continente, vai se tornar um lugar seguro para as bruxas viverem. No território de Sua Majestade, seremos capazes de criar um novo mundo, unidas e com o apoio das pessoas, onde todas e todos poderão gozar da mesma honra e status. É algo que Sua Majestade já falou diversas vezes, mas eu nunca pensei que isso poderia estar tão próximo. Ela fez uma breve pausa antes de continuar, porém, considerando o jeito que Sua Majestade faz as coisas, sugiro que não trabalhem tão duro assim. Só trabalhem como vocês trabalham normalmente. Não falharemos se mantivermos essa confiança. Ser atenciosa é mais importante do que qualquer outra coisa. Ela lembrou das palavras de Scroll. Contanto que estejam confiantes, não vamos falhar. Wendy estendeu a mão esquerda e a esticou para a frente e disse: esse lugar é nossa casa e vai ser onde o destino de todas as bruxas será decidido. Estou disposta a fazer tudo por isso. Scroll foi a primeira a colocar sua mão acima da mão de Wendy. Logo foi Rouxinol, seguida de Ana e depois as outras. Agatha expressou seu desagrado: eu realmente não queria ter que lidar com essa igreja irritante antes de lutar contra os demônios. Apesar de manifestar seu desprazer, Agatha também esticou a mão e se juntou ao círculo. Todas juntas proclamaram: por Sua Majestade e pela cidade de Primavera Eterna, pela união das bruxas, pela eterna montanha sagrada. Depois que as outras bruxas foram embora, apenas Wendy e Rouxinol permaneceram no quarto. Enquanto Wendy estava fechando a porta, ela de repente sentiu uma brisa fria passar por suas costas. Ao olhar para trás, viu que Rouxinol havia aberto a janela e agora estava sentada no peitoril.
A brisa noturna soprava seus cabelos dourados, e uma sutil fragrância permeava o ar. Wendy se aproximou da janela e perguntou: "Você também está preocupada com a guerra?" Rouxinol explicou lentamente: "Eu esperei tanto tempo para me vingar da igreja. Nossas irmãs, que injustamente morreram nas mãos da igreja, também devem estar esperando ansiosamente por esse dia. O sabor da vingança, do que posso tirar de minha experiência, é verdadeiramente inesquecível." Era difícil imaginar que esta era a mesma mulher que não queria acordar cedo da cama e que insistia em dormir mais 10 minutinhos. Wendy estendeu a mão e disse: "Você pode fazer o que quiser, mas lembre-se de cuidar bem de Sua Majestade, e também de si mesma. Entendeu?" Rouxinol abraçou Wendy e respondeu: "Sim, eu vou." Assim que a ordem de guerra foi emitida, a cidade de Primavera Eterna entrou imediatamente em um estado frenético de trabalho. Sacas de trigo que foram pilhadas da Serra do Dragão Caído rapidamente encheram os celeiros, que antes estavam vazios. Uma parte seria processada em rações para servir de comida aos soldados que participariam da guerra. Além de comida, também havia armas de fogo e munição. Os soldados recrutados durante os meses dos demônios já haviam completado o treinamento básico, e os cadetes que se destacaram foram prontamente incorporados nas fileiras do primeiro exército, fornecendo-lhes novas armas e uniformes, enquanto os cadetes com desempenho mediano foram alocados para a força reserva e destinados a uma das cidades de Roland, onde substituiriam os veteranos estacionados lá. Já que Roland assumiu que a operação extração de presas não seria muito difícil, ele decidiu enviar 1.500 homens para a missão, com machado de ferro no comando. Nesta expedição, o departamento de conselho, ou de assessoria, seria absorvido pelo primeiro exército, e os membros-chave seriam compostos por nobres, cavaleiros e cidadãos da região de Forte Cancioneiro. Isso incluía Sam Eltec, que era o pai de Luz da Manhã, Ferlin Eltec, e Trevor, chefe da guarda pessoal da família Madressilva. Considerando que o primeiro exército poderia se deparar com as bruxas puras da igreja durante a expedição, Roland decidiu que o óleo da magia, Sylvie, e a gaiola do confinamento, Ife, também iriam com eles. Sylvie poderia detectar poder mágico e alertar o exército sobre a posição inimiga, enquanto Ife poderia capturar as bruxas puras sob certas circunstâncias. Sylvie também traria consigo um sigilo do ouvir, para que ela pudesse contatar a cidade de Primavera Eterna a qualquer momento. Como resultado dessas preparações, um exército com estruturas militares modernas, poder de fogo e capacidades de comunicação começou lentamente a tomar forma. O comandante do batalhão de fuzileiros, Brian, estava inflexível em relação à sua posição. Ele acreditava que o exército deveria interceptar o inimigo na região oeste. Sua razão para essa posição era bastante interessante. A batalha precisa ocorrer na região oeste para que o primeiro exército possa aproveitar plenamente sua vantagem em poder de fogo. Com nossos navios a vapor fornecendo assistência logística, podemos reabastecer munição e substituir soldados em menos de um dia. Não importa quanto tempo a batalha se arraste, com esse método, a vitória será nossa. Além disso, é extremamente desvantajoso para a igreja, já que eles estarão muito distantes de sua base, e, se não conseguirem quebrar nossas defesas em um mês, ficarão sem comida. Edith, por outro lado, era a principal defensora de que a batalha deveria ocorrer fora da região oeste. Roland ponderou sobre as opiniões divergentes e respondeu: essa estratégia seria impossível. Tem muitos crentes fervorosos no reino de Greycastle. Mesmo que todas as igrejas sejam reduzidas a cinzas, bastaria uma ordem do Papa para que essas pessoas entregassem toda a comida que tivessem ao exército do julgamento. Edith continuou a argumentar: todos nós sabemos que a igreja possui as pílulas da loucura, que podem transformar pessoas normais em monstros. Se a situação ficar ruim para eles durante a guerra, eles podem forçar os cidadãos locais a consumirem essas pílulas, transformando-os em armas para lutar contra o nosso exército. Nessa situação, o que faremos? Ela enfatizou a importância do objetivo principal da guerra. O objetivo é a coisa mais importante em uma guerra. Se não conseguirmos alcançar nosso objetivo, mesmo que vençamos a batalha, será um fracasso. Sua Majestade precisa de cada um de seus súditos.
Como podemos permitir que a Igreja entre em nosso reino e destrua nosso povo? Se não vencermos a batalha, nada disso importará. A discussão sobre a estratégia de guerra continuou, com diferentes opiniões sendo expressas, mas Roland estava determinado a tomar a melhor decisão para a segurança de seu reino. Brian diz: "O que você quer dizer é que o inimigo irá tomar a iniciativa antes de entrar em Grey Castle? O que devo fazer se ficarmos sem munição? A entrega de pólvora é um trabalho manual e não pode ser feita em 1 ou 2 dias." Edith diz: "É verdade. Não sei o que você disse sobre armas de pólvora, mas sei que nenhuma guerra pode continuar sacrificando pessoas." Roland diz: "Por que não alocamos antecipadamente nossas tropas e suprimentos para as cidades fronteiriças do reino? Deste modo, poderemos diminuir substancialmente a distância para o transporte de suprimentos." Brian diz: "Mas como vamos saber onde a Igreja vai atacar?" Roland diz: "Podemos fazê-los atacar de um certo lugar. Nós podemos estimar quando ocorrerá a invasão da Igreja ao observarmos mudanças no padrão de transporte de mantimentos com suprimentos alimentícios. Então, de uma forma semelhante, a Igreja poderá detectar a aproximação da guerra por meio de mudanças na dinâmica de nossas cidades fronteiriças." Edith exclama de repente: "Serra do Vento Congelante." Roland diz: "Isso mesmo. Se nós alocarmos os suprimentos para a Serra do Vento Congelante e estacionarmos o primeiro exército na cidade vizinha, Vila do Vale Profundo, poderemos estar confiantes de que o inimigo atacará por uma rota específica." Não concordam? Brian ainda não estava entendendo. Edith diz: "Porque a Serra do Vento Congelante é bem próxima da cidade sagrada. Ao invés de esperarmos a Igreja atacar, é melhor que assumamos uma posição ofensiva e os forcemos a concentrar suas forças nessa área." Brian diz: "E se eles não forem por essa rota?" Roland responde: "Então a cidade sagrada de Hermes será completamente esmagada." Quando Ana abriu os olhos, viu que tudo ao seu redor estava em chamas. O vento quente soprava diretamente em seu rosto, fazendo-a sentir como se sua pele estivesse sendo escaldada. Chamas ardentes. As chamas ardentes estavam por toda a parte. A fumaça infiltrava-se pelas frestas, asfixiando-a. Ela ouviu gritos vindos do quarto dos fundos, mas estava incerta se isso era apenas uma alucinação. Quando as madeiras entravam em contato com as chamas, faziam sons de estalos. Faíscas e lascas de brasas caíam do teto a todo momento. Ela se levantou de sua cama de feno e tentou ir em direção ao quarto dos fundos, mas foi imediatamente repelida pelas ondas de calor. Após vagar sem rumo, perdida, Ana de repente avistou seu pai. Como se tivesse encontrado seu porto seguro, Ana não pôde mais conter o medo e o pânico em seu coração, e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ela chorava e gritava enquanto corria na direção de seu pai, abraçando-o apertadamente. No entanto, seu pai não a confortou como ela esperava. "Onde está sua mãe?" Ele agarrou os ombros de Ana com tanta violência que a fez gritar de dor. "E onde está seu irmão?" Ana balançou a cabeça, impotente, sem fazer ideia de que, no momento seguinte, receberia um forte tapa no rosto. "Você escapou sozinha? Por que não tentou salvá-los? Droga! Você só se importa consigo mesma?" Ana de repente acordou, ofegando pesadamente. A voz de seu pai a repreendendo continuava ecoando em seus ouvidos e se recusava a desaparecer. "Esse sonho de novo", pensou ela. Pegou um copo d'água que estava na cabeceira e bebeu. Levou um bom tempo até que ela se recuperasse completamente. No primeiro dia de cada mês, Ana sonharia com essa tragédia. Era como se houvesse alguém em sua mente que não a deixasse esquecer o passado. Acontece que hoje era o último dia da primeira semana de verão e também o dia do mês em que a União das Bruxas distribuía os salários. Ela tomou um banho rápido e vestiu suas roupas. Em seguida, saiu do castelo em direção à Casa das Bruxas, que ficava à esquerda do castelo. Sino abriu um sorriso quando viu Ana e disse: "Irmã Ana, você veio tão cedo." Wendy sorriu e disse: "Bom dia. O tempo hoje parece bom. Você vai para a montanha da encosta norte depois daqui?" Ana disse: "Vou resolver algumas coisas primeiro, mas estarei lá pela tarde." Wendy revelou uma expressão animada. "Oh, isso é raro. Poderia ser que você e sua majestade vão."
Sino completou: vão fazer compras. Ana balançou a cabeça, negando, mas não disse mais nada. Wendy também não insistiu em perguntar. Ela tirou uma bolsa da gaveta e a entregou a Ana, e disse: esse é o seu salário do mês. 2 moedas de ouro. Ana disse: obrigada. Depois, ela caminhou de volta ao castelo com a bolsa em mãos. Ela tirou uma moeda de ouro de dentro da bolsa e a deu para o cavaleiro. Carter disse: senhorita Ana, faremos o mesmo de sempre? Ana disse: sim. Durante a reconstrução de Vila Fronteiriça, os nativos receberam novos alojamentos. O repair de Ana não foi exceção. Depois que o repair de Ana vendeu por 25 moedas de ouro à igreja, ela nunca mais tentou entrar em contato com ele. A partir desse momento, ela não o considerava mais como seu pai. Contudo, havia algumas coisas das quais Ana não conseguia se afastar completamente. Por exemplo, a moeda de ouro que Ana passava a Carter para entregar ao seu pai, a fim de cobrir as despesas dele. Ela não queria que seu pai causasse problemas para Roland. Eles caminharam com Carter para o lado leste da cidade e logo chegaram a uma vizinhança tranquila. Em seguida, foram para o primeiro andar de uma pousada naquela área. Carter olhou para Ana e disse: senhorita Ana, espere por mim aqui. Ana disse: desculpe por isso. Carter disse: não é nada demais. Ele caminhou em direção a uma porta e bateu 3 vezes com força. Após um momento, a porta foi aberta. O pai disse: ó senhor cavaleiro Carter disse: por que você demorou tanto para abrir? Você é surdo? E entregou a moeda de ouro. Ana, que estava encostada na parede do corredor, deu um suspiro de alívio. Honestamente, ela não queria ter que lidar nunca mais com seu pai, mas sabia que as coisas só iriam piorar se o ignorasse. Além disso, não queria aparecer pessoalmente na frente dele, pois esse homem agressivo e arrogante agiria como se ainda fosse seu pai, tornando impossível fazê-lo obedecer. Em vez de implorar para que ele não fizesse nada, seria melhor deixá-lo saber que havia agora uma grande diferença em seus status sociais. Sendo renomado cavaleiro-chefe, Carter era considerado um grande nobre para os cidadãos da área fronteiriça. Ao fazê-lo entregar a moeda de ouro como um meio de silenciá-lo, acompanhado de algumas ameaças, seria o suficiente para manter o homem calado e garantir que não causasse problemas para Roland. Ana não entendia esse tipo de relacionamento no passado. Após ser capturada e aprisionada, ela havia perdido o interesse em tudo, e seu mundo havia se tornado completamente preto e branco. No entanto, Roland apareceu e a resgatou, trazendo cor de volta ao seu mundo. Após viver no palácio por um bom tempo, ela gradualmente começou a compreender a complexidade que envolvia os relacionamentos entre as pessoas, bem como as razões pelas quais seu pai a odiava tanto, mas ela detestava ter que lidar com essas coisas complexas. Ela só podia relaxar verdadeiramente quando estava ao lado de Roland. Carter se aproximou de Ana e disse: senhorita Ana, está feito. Ana suspirou aliviada e disse: certo, não diga a sua majestade. Carter respondeu: claro, eu entendo. E assim acabamos a parte 67. Galera, sou muito grato a todos vocês por sempre acompanharem meus vídeos, mas infelizmente não sei se vou continuar com o canal. Gosto muito de fazer os vídeos, e principalmente ler os comentários, mas cada um tem sua própria história. No entanto, mesmo que eu pare com o canal, irei terminar essa história, pelo menos até os capítulos traduzidos, que seria o número 471. No mais é isso, e como sabem, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo, aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.